Seja muito bem-vinda ao Marias e Anitas Mulheres Empreendedoras. Esse podcast nasceu de uma certeza de que toda mulher tem dentro de si um potencial único. E esse potencial, transformado em ação, propósito e negócio, move o mundo. Aqui nós vamos ouvir e contar histórias reais. Histórias de mulheres que decidiram empreender com coragem, apesar do medo, dos desafios e das dúvidas. Mulheres que criaram seus próprios caminhos, que erraram, que recomeçaram e que seguiram em frente. Por isso, nesse primeiro episódio, o nosso tema não poderia ser diferente. Empreender é um ato de coragem. E a nossa convidada deste podcast é uma mulher que empreendeu com muita sensibilidade, coragem, verdade e construiu negócios que inspiram e que acolhem. E por isso, prepare o seu mate ou o seu vinho, porque essa conversa vai ser inspiradora. Gisele Cipel é proprietária da Elevato Amber e da Domo Interiores. Ela é mãe da Isadora e do Caetano e esposa do Marcelo Bordim. É um prazer te ter aqui nesse primeiro episódio do Marias e Anitas Podcast. Obrigada, Neuza. Boa noite. Para mim também é um prazer, uma honra estar aqui contigo, contando um pouquinho da minha história, né? Eu espero também estar contribuindo aí com o público de casa, que vai estar depois também talvez se inspirando, né? E construindo seus negócios, Isso, né? Muitas mulheres estão esperando por isso. Às vezes é o pontapé inicial. Com certeza. E falando em pontapé inicial, como foi que tu decidiu empreender? Legal. Vamos lá. A Gisele tem uma história, Neuza, bem bonita no ramo do comércio, que eu digo, porque eu comecei muito jovem, né? Eu comecei no ano de 2001 já como uma oportunidade em vendas de uma empresa, e nessa empresa eu fiquei por 16 anos, né? E eu me dedicava muito, né? Eu comecei com 17 anos para 18 e lá eu comecei com vendas e eu queria dar sempre o meu melhor, e aquilo foi me motivando dentro que de um ano e pouco que eu estava na empresa, eu já participei de um processo de treininho interno e fui logo assumir uma loja para fazer a gestão daquela loja, daquela unidade. Com 17 anos? Com 18 anos eu já era gerente de loja. Então, assim, eu era bem jovem, eu tinha desafios grandes, equipes grandes, né? Eu trabalhei em loja de shopping, então a gente tinha 2 turnos, a gente tinha... cheguei a ter 20 pessoas na minha equipe, né? Então, tu tem que, querendo ou não, dar um exemplo diferente para também conquistar aquilo ali que tu tá conseguindo engajar as pessoas contigo, né? Mas tu teve um desafio específico, tipo uma necessidade, ou deu um estalo do dia para noite, não quero mais isso aqui para mim, eu quero o meu negócio, como foi isso? Então, o processo foi que eu trabalhei nessa empresa por 16 anos e em meados de 2016 eu tive uma proposta de uma outra empresa que mudava totalmente o ramo, né? Eu ia sair do ramo de imóveis, né, que hoje... Por coincidência, eu também tenho uma loja de móveis, mas na época, então, era uma loja de revestimentos e acabamentos, né? E aí, com essa proposta, eu pensei, meu Deus do céu, né? Eu vou sair agora de uma coisa que eu domino, que eu trabalhei tantos anos, né? E vou ir para um negócio que eu não conheço nada, né? E foi que me acertei e fui para essa empresa. E lá eu fiquei durante 3 anos e meio, e eu me apaixonei por aquele mundo, né? Eu me apaixonei pelo ramo dos acabamentos, revestimentos, foi muito encantador. E junto a isso, então, eu tinha uma pessoa comigo, que é o meu marido, que estamos até hoje, né? E estamos há anos. E ele sempre dizia, Gisele,
tu atende cada cliente com tanto carinho, tu te dedica para esse negócio como se fosse teu. Por que tu não tem o teu negócio? E, obviamente, a resposta era: eu não tenho dinheiro para ter o meu negócio. E não tinha, né? Eu vim de uma família muito humilde, trabalhei muitos anos, mas sempre me virando, né? Tive uma filha. Então, a vida da mulher, ela não é bem assim, né? Tu tem que correr para construir. E ele, naquele momento, ele disse para mim: eu te ajudo, né? Quando ele falou eu te ajudo, eu disse: fala mais 3 vezes. Porque eu quero saber se isso realmente é real. E ele repetiu isso por algumas vezes e me deu um pontapé, né? Eu criei coragem, porque eu precisei de muita coragem, né? Para dizer: não, agora eu vou criar o meu negócio. Porque, querendo ou não, né, a ideia de tu ter o teu negócio, sair de uma CLT, porque, né, tu estava dentro de uma empresa onde tu não tinha uma responsabilidade, e lá no final do mês, de acordo com o teu trabalho, tu tinha o teu garantido, né? Isso. E essa segurança me afetava muito, né? Eu pensava assim: meu Deus, né? E na ocasião ainda não morávamos juntos, enfim, mas estávamos há anos, né? Estava assim caminhando para isso. Mas eu pensava nessa segurança, né? Que a CLT me trazia, enfim, que meu trabalho me trazia. Mas eu também sabia o quanto eu me dedicava, quantos finais de semana, enfim, sábados, domingo eu não tinha horário, para ter aquilo como se fosse meu. Eu cuidava como se fosse meu, né? E tentava trazer as pessoas para aquele negócio também como se tudo fosse meu. Sim. Então eu pensei: não tem como dar errado, né? Vamos arriscar. E aí, então, essa foi a minha inspiração para ter a coragem que eu tive de, então, pedir para sair dessa empresa e pensar no meu próprio negócio. A tua virada de chave, na verdade, foi um impulso aí do Marcelo, insistindo, vendo o teu potencial. Isso aí, Neuza. Isso aí. Ele me encorajou e me deu, assim, a segurança que me faltava, né? Então, hoje eu digo, claro, que tem muito de mim, mas também tem muito de uma pessoa que estava comigo, que me admirava e que me incentivou bastante. Que via o teu potencial. Isso mesmo. E é interessante que, às vezes, nós mulheres, a gente não enxerga o próprio potencial que nós temos dentro de nós. A gente precisa daquele empurrãozinho, né? E quando tu resolveu, então, sair ali, foi tudo mil maravilhas ou tu teve algum desafio, algum percalço? Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi final de 2019. Né? Então, eu estava há 3 anos e pouco na empresa e eu decidi, então, sair. Foi bem em dezembro, assim, uma época bem complicada. Mas a decisão estava tomada e eu segui firme, né? Mas como nada é fácil, né, e tudo tem as suas dificuldades, o que eu achava que era apenas uma dificuldade, que era o dinheiro, eu vi que não era só isso, né. No decorrer do caminho, eu entendi que tinham outras coisas que envolviam esse desafio, e uma delas foi a questão dos fornecedores, né. Eu queria, então, abrir uma loja de revestimentos e acabamentos, visto que eu estava apaixonada por aquele mundo. E eu tive vários percalços que empresas grandes, tu contata, não te atendem, ou enfim. Eu tentava conseguir as empresas que eu gostaria para o meu negócio e eu via que eu tinha, por questões de mercado, que aquilo ali não estava fluindo, né? Te limitava. Me limitava. Então, eu consegui poucas marcas na época, né, que iriam trabalhar comigo e, nossa, aquilo me desanimou muito e eu fiquei realmente muito mal, porque afinal eu tinha tomado uma decisão difícil, eu tinha largado um emprego que, querendo ou não, foi muito importante para mim, me rendeu bons frutos, eu ganhava super bem, eu era bem remunerada, eu era valorizada, então eu tive oportunidades lá dentro. E para mim foi muito difícil, né? E aí eu me deparei com um mercado fechado. E aí eu digo muito que, óbvio, tem um trabalho, uma construção do que eu era e do que eu me tornei, mas eu acredito muito em Deus também e no propósito dele e nas pessoas que eu sempre digo que ele se encarrega, né, de que tudo dê certo no final. De alguns caminhos, assim. Isso aí. E aí foi que depois de uns 1 mês e meio, quase 2 meses que eu tinha saído da empresa, e eu não conseguia ir adiante com o meu negócio, eu tinha o dinheiro, eu conseguia os fornecedores, a coisa não ia. E aí que hoje então é o meu sócio, é o proprietário do Grupo Elevato, fez uma ligação para mim e disse: Gisele,
tu não me conhece, mas eu te conheço. E aquela frase eu pensei, não é possível. Ele disse, aqui é o Írio Piva, né? Eu sou do Grupo Elevato. E eu paralisei, assim, na hora. Daí ele me disse, tô te ligando porque eu soube que tu tem um interesse grande em abrir um negócio em Lajeado de acabamentos e revestimentos. Soube das tuas dificuldades, ele disse. E eu sempre tive, né? Eu tenho mais lojas. Eu sabia com quem eu estava falando, na verdade, né? Talvez não acreditasse no Eu não primeiro estava momento, acreditando, Mas eu sabia, porque, enfim, o Írio, além de ser uma pessoa hoje sensacional, é meu sócio, tive o prazer e Deus colocou ele na minha vida e eu acho, assim, que hoje, além de ser meu exemplo, minha inspiração, ele era um cara já fantástico, que eu já admirava. Eu conhecia, eu sabia quem ele era e eu admirava ele. Eu assisti ele na TV muitas vezes, né? Porque ele é presidente do CDL de Porto Alegre também. E eu não estava acreditando, né? E aí, nessa ligação, ele disse, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer e vamos tentar entender, né? O que tu tá querendo criar em Lajeado e o que eu também estou disposto a seguir, porque eu acho que a gente tem tudo para montar alguma coisa boa, legal juntos. Eu pensei, nossa senhora, que difícil que vai ser agora isso tudo para mim, né? Porque afinal eu tinha um incentivador em casa que ia investir em mim e apareceu uma pessoa que iria me abrir os caminhos de maneira diferente, né? Então, mais ou menos, foi aí que a gente se cruzou, os nossos caminhos se cruzaram. E para minha surpresa, né, os fornecedores que não me vendiam, né, e que não estavam me atendendo, muitos deles me indicaram para ele. Né, muitos deles falavam muito bem de mim para ele, diziam, olha, tu tem que conhecer aquela menina de Lajeado, né, uma menina que ela vai abrir um negócio, que pode ser menor do que ela talvez tenha potencial, mas ela vai abrir com o que ela tem, ela não vai desistir. E ele disse, eu quero conhecer ela. E aí, mas alguém que acreditou no teu potencial, né? Vendo de fora. Isso aí. Foi algo assim que não tenho assim muito como descrever, porque foi algo que eu digo que mudou minha vida, né? Hoje eu sou muito grata por isso. Eu sei do meu potencial, né? Eu sei do que eu sou capaz e da minha equipe, né? Mas eu também sei enxergar que eu precisei disso, né? Que eu sou muito humilde em dizer que foi uma pessoa que estava ali junto, né? O que a gente construiu, o que a empresa é hoje foi uma construção. E nesse caminho todo, mesmo com, como é que é o nome dele? O Írio. O Írio aparecendo na tua vida, teve alguma situação que meio que te paralisou? Peraí, é isso aí que eu quero? Ou eu quero dar um passo para trás, esse mundo não é para mim? Porque a gente se confunde às vezes, né, nos sentimentos, a gente quer muito alguma coisa, mas fica aquela insegurança. Sim. Na verdade, então, esse primeiro contato, eu fui lá e a gente se conheceu pessoalmente, né? E ele disse, no final da conversa, tivemos uma longa conversa, e ele disse, já entendi, tu não vai ser minha gerente em Lajeado, ele falou. Eu não tenho franquias, né? As minhas lojas todas são próprias, mas tu tem algo que eu não tenho, ele disse, né? Tu já tá no mercado de lá há muitos anos, a gente também sempre teve um interesse em expandir para lá, e eu acho que agora a gente tem tudo para ir para casa, pensar no que nós vamos montar juntos e desenvolver isso. E eu voltei para casa pensando no que eu ia propor e ele também pensou por um certo tempo que ele iria me propor. E daí depois de 2 semanas a gente se reuniu novamente e daí a gente já sabia o que a gente queria e como que a gente iria fazer. E a gente, então, fechou o nosso modelo, que a Elevato não tem hoje, outras lojas que não são próprias, né? A Elevato Amber, ela é a única unidade hoje da rede que ela tem uma sócia. E neste caso é Elevato Amber, porque Amber era o nome da empresa que eu queria dar, né? Que bacana, tu conseguiu fazer uma... na época eu tinha algumas coisas que eu acreditava que eram importantes eu manter, e isso eu expliquei muito para ele, né? Que eu tinha sonhado com esse projeto, eu tinha projetado na minha cabeça como seria esse projeto, e eu gostaria de ter um pouquinho de mim nesse projeto, além do Grupo Elevato. E ele foi muito aberto, aceitou tudo, e construímos a 4 mãos, como ele diz, né? E uma das coisas que eu pedi com muito carinho era que tivesse o Amber, que era o nome da minha empresa, que eu já tinha sonhado, criado e não desenvolvido, né? E por que Amber? Amber nasceu, na verdade, na época
eu fiz um estudo com uma amiga minha que trabalha com marketing e ela trouxe esse nome da pedra âmbar, né? E todo o significado. E aquilo, tudo que ela me apresentou e como que ela me apresentou e o significado disso, pensei, vai ser esse o nome da minha empresa. E eu cheguei a registrar a empresa no meu nome, a Amber, né? Que legal. E aí veio a Elevato. E daí eu disse para ele, pode ser menorzinho o meu nome no logo, mas eu gostaria muito que tivesse. E ele super aceitou e hoje está aí Elevato Amber, né? Muitas pessoas perguntam, então a história da Elevato Amber é essa. E aí o desafio, né? A gente fechou as nossas ideias, o nosso modelo, final de fevereiro. Tínhamos uma feira... Isso já em que ano? Daí 2019, foi 2020 já. Isso, início de 2020. Que a gente veio com um desafio enorme, né? Então, diria que esse foi, então, o maior dos desafios, né? Modelo montado, tudo trocado, certo, ponto. As pessoas que eu queria que tivessem comigo nesse início. Estava tudo já planejado, porque eu realmente me dediquei a isso. E aí a gente foi para uma feira em São Paulo, que é a maior feira, né, da América, hoje de revestimentos e acabamentos, que é a Expo Revestir. E aí nessa feira, então, nossa, eu voltei de lá maravilhada, né? Porque tudo que eu não tinha, né, que eram os fornecedores, naquele momento eu tinha todos. Todos muito além do que eu imaginava. Tudo mudou, né? Eu não tinha nada. E aí, depois daquele momento, eu tinha muito, né? E eu pensei, olha como Deus é bom, né? Primeiro parece que tudo deu errado e daí depois tudo se ajeitou. E aí voltamos da feira e planejamento para a loja abrir final de abril e tudo mais. Veio a pandemia. Quem esperava a pandemia, né, Nancy? E aí, junto com a pandemia, nossa, veio o meu desespero, né? Eu pensei, com essa dificuldade, com essas incertezas, com tudo que está acontecendo agora, será que ele vai seguir com esse projeto comigo? Será que ele vai dar sequência nisso? Eu, por diversas noites, assim, até com medo, eu não ligava para perguntar ou para falar sobre o assunto. E de prontidão, eu recebi uma ligação dele e que eu nunca vou esquecer, que ele disse para mim assim, se tem uma coisa que o Grupo Elevato faz, Gisele, é honrar com os compromissos e com as pessoas. Então, nesse momento difícil que nós estamos passando, que nem nós sabemos como que a gente vai acordar amanhã de manhã, como que vai ser o mercado, eu quero te dar uma certeza. Tudo que a gente combinou, tudo que a gente acordou vai acontecer. Quando vai acontecer, eu não sei. Então, tu pode ficar tranquila quanto a isso. Ele disse que uma das coisas que a Elevato trata com muita seriedade são as pessoas e essa parte humana, que valorizamos muito quem está conosco. Então, nós podemos atrasar um fornecedor, mas nós não vamos deixar de pagar a folha de pagamento, que é a nossa prioridade. E isso aconteceu, né? Foram meses de incerteza, 7, 8 meses quase, e eles conseguiram honrar com tudo. E aí, graças a Deus eu me aliviei, mas claro que para mim, uma pessoa muito ativa, fiquei meses em casa, né? A cabeça fervendo, trabalhando como eu conseguia, montava orçamentos, ligava para as pessoas que eu conhecia, vendia à distância, né? Eu tinha contatos, eu tinha profissionais parceiros, eu não fiquei parada, né? Eu tentei pelo menos fazer o mínimo possível para também... Dentro de um mundo que estava parado também, diríamos assim, que estava todo retraído, né? Então isso foi muito desafiador, né? E aí a Elevato Amber, ela nasceu e abriu as suas portas mesmo metade de setembro, né? Depois do feriado ali do dia 7, então mais ou menos nessa época aqui que a gente tá falando, na verdade, foi no dia 9 de setembro, 9 de setembro. Tá fazendo aniversário, isso então, aí, né? 5 anos. Que legal. Isso Tu aí. sabe que na tua fala, Gisele, eu fiquei pensando muito naquilo que as pessoas dizem assim, que essa pessoa teve sorte, né? A sorte, ela nunca vem sozinha, ela vem por mérito, né? A Gisele construiu toda uma carreira, desde nova, né, Gisele, trabalhando e performando com clientes a ponto de despertar lá do outro lado uma pessoa que já tinha toda uma estrutura, né? E daí que pontualmente diz, não, Gisele, eu quero te conhecer. Isso não é sorte por si só, isso é sorte conquistada através do seu trabalho e é mérito, né? Então eu sempre penso assim, que nós jogamos pádel, a gente sabe, né? Sabe. Que às vezes a gente faz aquela bolinha que foi
Pura sorte? Não, pura sorte não. Ela teve um pouquinho do nosso mérito, né? Tem um pouquinho da técnica. É verdade. Então, um pouquinho a gente sempre tem ali a contribuir. E tu acredita que dentro disso tudo, todo esse teu contexto de tu trabalhar cedo, de todo esse desafio da pandemia, de um sonho que tu tinha criado, eu imagino, inclusive, que quando tu conversou com o teu sócio, o proprietário lá da Elevato Inicial, ele tenha sido um desafio também, porque tu também teve que pensar assim, poxa, será que eu vou colocar para ele realmente tudo que eu sonhei? Será que esse peso, essa medida, tu questionou isso em algum momento, assim, pensando, como eu vou colocar que eu quero Amber? Uhum. Eu, na verdade, eu tinha um pouco de medo, né, Neuza? Mas eu também tinha uma segurança do que eu queria. E eu sabia que aquele momento ali era o momento da gente conversar, se alinhar e discutir, construir juntos, né? Lembro na época que eu mostrei a loja, porque eu já tinha a sala. Quando ele me ligou, eu tinha a sala já onde seria a minha empresa. Mas eu, muito humildemente, essa sala tinha 1.200 metros e eu tinha metade dela alugada, né? Era metade só. E porque ia ser uma loja muito menor. E aí, quando ele veio alojado para conhecer, enfim, ele conheceu a sala e ele disse: não, isso aqui nós vamos pegar toda ela. Eu pensei, opa, sim, não é bem assim. Mas daí ele, não, nós vamos pegar toda a sala. Se nós vamos usar só a parte de baixo da sala, isso nós vamos pensar depois. Mas hoje o nosso mix, o que nós temos é para pegar essa sala inteira. E nós vamos fazer essa sala inteira, ele falou. E aí, nisso, eu também tinha um projeto. Porque, querendo ou não, eu planejei a minha loja e eu sabia que aquele projeto que eu tinha não era igual a uma loja Elevato, né? Porque ele já tinha outras lojas. Então, eu tinha feito um projeto de arquitetura diferente, com o meu jeitinho, com as coisas que eu achava bonitas, né? Hoje eu tenho uma outra loja também que fala muito sobre isso, né? Eu amo essa parte de decoração. Então, eu acreditava muito que eu podia ter uma loja de acabamento que fosse bonita, né? Que ela fosse bonita. Não só o acabamento em si, porque o acabamento, se tu for ver um porcelanato, ele não é tão bonito, né? E, aliás, ele é bonito, mas às vezes o jeito que ele se apresenta não é tão bonito. Então, no conjunto todo, colocado no seu lugar, né? E aí eu tinha esse projeto, eu conversei com ele, porque foi uma das minhas preocupações. Eu pensei, nossa, agora eu não vou poder fazer o que eu tinha sonhado. Quando eu mostrei para ele o projeto, ele disse, não, nós vamos fazer um misto. Ele não me disse não de cara, ele disse, vamos conversar. Mas eu vi também que ele impactou, porque era muito diferente do que eles já tinham na época, né? O modelo. E aí eu lembro como se fosse hoje, que ele me levou numa loja, né? Na loja de Shangri-La, ele me mostrou como era o modelo de loja deles. E eu disse para ele, tu não vai te arrepender, eu tenho certeza que a loja que nós vamos montar talvez não vai ser a mais bonita da cidade nem da região, mas ela vai ser bem diferente. Ai, Gisele, mas tu não acha que talvez o público vai se assustar? Eu disse, não, vai por mim. Eu sei do que eu tô falando, eu disse, a gente tá numa cidade onde as pessoas valorizam isso, elas gostam de qualidade, elas gostam do diferente e vai dar certo. Então ele aceitou isso muito bem, a gente montou uma loja diferente. E até te digo, Neuza, que foi bem bacana essa troca, né? Porque eu digo que ele, além de ser inspiração e ser a pessoa que me deu oportunidades, né? Eu acho que eu também contribuí um pouquinho. Porque depois que a Elevato Amber abriu, ela foi a 10ª loja, né, do Grupo Elevato. E posterior a isso, logo depois abriu a loja de Novo Hamburgo da Elevato. E a loja de Novo Hamburgo, ela já veio com outro visual. Com outro visual. Ela já veio com um pouquinho de... inspirada na Amber. Isso aí. No mobiliário, no cuidado, no jeito de apresentar, na vitrine. Então, eu vi que, de alguma forma, eu também contribuí pro negócio dele. Eu tenho certeza que tu contribuiu. E uma das coisas que me chama muita atenção e foi um dos pontos, assim, que me fez pensar em ti para esse episódio é justamente a tua coragem. Porque quando eu fui conhecer a tua loja, num jantar que estavam umas meninas, inclusive, eu te perguntei assim, e o aluguel desse negócio? Porque é uma loja lindíssima, né? E enorme, num ponto muito bem colocado dentro da nossa cidade. E tu me colocou, nossa, o aluguel, nem pensei muito nisso, não tenho medo do aluguel. Então, para mim, eu não olho por esse lado, então aquilo foi para mim um sinal de muita coragem.
Da onde tu tira essa coragem, sim? Isso nasceu contigo? Isso tu desenvolveu? O que tu pensa em relação à coragem que tem em ti, que tu transfere para as outras pessoas que te veem? Então, Neuza, na verdade, a coragem para mim primeiro tu supera o medo, né? Tu tem o medo ele te paralisa. E por muitas vezes ele me paralisou nas minhas decisões, no que eu estava planejando, no que eu estava sonhando. Eu tive barreiras e a coragem, para mim, ela vem... Poxa, eu tenho esse negócio, eu criei esse negócio, ele já está dando certo. E eu tenho a oportunidade de ampliar ele, de mudar. Me surgiu uma oportunidade de ponto. Primeiro que eu não olho para aquele montante grande, eu pego aquele montante e diminuo o que eu já pagava. Então já fica uma diferença mais aceitável. E aí aquela diferença eu começo a pensar e analisar, olha, o que eu preciso fazer a mais no meu negócio para isso aqui se tornar rentável e realmente render o que eu preciso? Dá esse pulo, sabe? Não é muito fácil. A gente muitas vezes, eu muitas vezes me pego perguntando, né? Me perguntando porque nós estamos num país hoje que tem muitos desafios. A gente tem muitos altos e baixos. Num momento tu tá aqui em cima, outra hora tu já tem uma queda. O mercado, ele tá muito retraído, né? Mas toda vez que eu tomei a decisão de ou mudar o ponto de uma das duas lojas, porque das duas lojas hoje a gente mudou de ponto, eu pensei nisso, né? Eu pensei em o que eu precisaria fazer a mais para estar melhor posicionada, porque eu acredito no posicionamento. Eu acredito que as pessoas, sim, elas gostam de um lugar bonito, um lugar que elas se sintam bem, aconchegante. E hoje, mudando, né, porque foi esse ano que a gente mudou, então, para a sala nova da Elevato, a gente, nos nossos 5 anos, a gente já conseguiu dar esse passo, porque eu brinco que a gente é um bebê, né, e somos um bebê, mas quem já teve a oportunidade, enfim, e fica o convite também para todo mundo vir lá conhecer. A loja hoje tem quase 1.200 metros quadrados e é uma loja que ela encanta. É linda, né? Quando tu entra na porta, ela não parece ser uma loja só de acabamentos e revestimentos, Verdade. né? Ela é decorada, ela tem plantas, ela tem todo um charme. E hoje eu vejo que isso tudo faz a diferença no meu negócio. Isso me traz retorno. Eu tenho melhor visibilidade, né? Então, eu sempre acho que isso é uma maneira de eu mesma, eu própria, com a minha equipe, de nós nos impulsionar, de estar sempre querendo apresentar o melhor, né? E também os nossos clientes, os nossos parceiros, eles merecem. E o mercado nos exige isso também, né? Hoje a gente tem lojas maravilhosas em Lajeado, de acabamentos e revestimentos também, de móveis também. Então, de alguma maneira, a gente tem que tentar chamar atenção. Como que é isso, né? Investindo, olhando sempre para frente. Uma frase bem legal que o Írio sempre me fala, e eu acho que é muito legal trazer isso, num momento onde todo mundo está, às vezes, segurando ou retraído ou com medo, que foi na própria pandemia, nós vamos acelerar. Nós vamos acelerar. E isso eu tenho hoje muito em mim, assim. Agora o mercado não está legal, mas eu vou acelerar, eu vou tentar. Porque, olhando lá em 2020, quando eu abri a minha loja, ela era a 10ª do Grupo Elevato. E eu conversava com o Írio e ele me dizia, no final de 2025, nós vamos ter, sei lá, 25, 30 lojas. E eu dizia, isso é impossível, tu tem 10 agora, como tu vai abrir 20 lojas, triplicar o teu tamanho em 2 anos? E eu posso te dizer, a Elevato hoje tem esse número de lojas. Se não me engano, agora porque tem 2 negócios de imóveis também, então são 30 lojas. São 30 lojas. Eram 10 e agora são 30, né? Então é um grupo muito forte e essa ousadia, esse jeito arrojado dele de ser, eu acho que me inspirou de certa forma também a crescer junto. E olhar para frente, né? E tá sempre pensando. Muito legal. E eu fico pensando assim, quando tu diz, eu
quero acelerar, né? Eu penso talvez o inverso de que muitas pessoas estão pensando nesse momento, que querem retrair. Eu não vou fazer estoque, eu não sei se vou vender, eu não posso fazer esse investimento. Mas e tu chegar nesse ponto, assim, de decidir dessa forma, como tu tem feito isso? Tu tem um ritual, tu te retira, tu pensa no fervo, tu é impulsiva? Como funciona isso? Porque não são decisões fáceis e não é só tu que depende disso, porque hoje eu acho que tu partiu não só do balcão atendendo teu cliente, não é decidir só pela tua comissão, diríamos assim. Hoje tu decide por muitas pessoas que estão ali trabalhando contigo, a Elevato e a Domo. Tem várias pessoas que dependem desse negócio para sustentar as suas famílias. Essas decisões, como isso vem para ti, assim, na posição de mulher também interfere um pouco, eu acho, né? Eu sou uma pessoa que eu tento seguir muito a minha intuição sempre. Eu sou muito intuitiva em tudo, assim. E eu sempre retraio, me pergunto, analiso. Parece que é rápido, mas não é, né? Há 5 anos eu digo que foi uma construção e eu tenho muita cautela e toda vez que eu penso em impulsionar ou fazer essa mudança ou fazer essa tomada de decisão, eu penso muito em 2 fatores, né? Que é os seres humanos, as pessoas que estão comigo na minha equipe e o que isso vai impactar, para sempre manter as pessoas que estão ali comigo e se eu quiser crescer, então gerar mais oportunidades também. E a questão financeira, né? Porque a questão financeira tu tem que ter a ousadia, mas tu tem que ser pé no chão. Tu tem que saber alavancar e acelerar quando tu pode, mas também tu tem que saber o momento que tu tem que controlar. Então, hoje eu costumo pensar muito, me aconselho, tenho poucas pessoas assim que eu confio, mas eu costumo sempre me aconselhar. O meu marido é uma pessoa que me ajuda bastante, assim, que eu compartilho bastante das minhas tomadas de decisões. E o próprio Írio também, né? Ele participa de todo o processo e toda a mudança, a gente olha para isso tudo muito juntos, né? Mas sempre com olhar para frente, né? De querer melhorar, de querer cada dia ser um pouquinho melhor que ontem. Sim. Né? Eu lembro que fora daqui, quando a gente conversava, né? Tu colocou que, assim como qualquer negócio, os altos e baixos que o mercado nos coloca e, enfim, nossas próprias equipes. Nesses altos e baixos, mais provavelmente num baixo, tu chegou em algum momento a pensar assim, seria mais fácil eu fechar as portas, tomar outro rumo, desistir de empreender, voltar a ser aquela mulher que cuida dos filhos, porque são 2 crianças, e eu, na posição de mulher, eu imagino que muitas vezes tu teve que abdicar da relação com os filhos, até provavelmente em algumas situações, e tipo assim, tu nunca pensou em desistir? Em desistir não, né? Em desistir, confesso que não, muito pelos meus filhos, né? Que sempre me impulsionaram, pela minha família. Eu vim de uma base muito humilde, então assim eu vejo que além deles terem sempre me incentivado muito, eu valorizo muito as pessoas, né? E hoje toda vez que eu tenho uma dificuldade ou até um próprio desafio, porque não tá fácil, né? Não é fácil. Tu dorme de uma maneira e tu acorda de outra. Tem dias que tu tá eufórica, que tu faz negócios maravilhosos e tem momentos que tem uma queda e que tu tem que te manter equilibrada. E o que mantém a gente? As pessoas, né? Eu olho hoje o time que tá comigo, eu tenho um carinho enorme por todas as pessoas que começaram comigo. Eu tenho orgulho de dizer que a minha empresa hoje ela tem uma rotatividade muito baixa de pessoas. Na Elevato, há poucos meses atrás, o time que começou estava todo ali, né? Por decisão deles, de 2 pessoas saíram, mas o time se manteve, né? Eu tenho uma colaboradora, Luciana, que está comigo lá desde o início, então, com muito orgulho, esse mês ela está fazendo 5 anos, como a Maria Eduarda também, a Valesca, que é minha auxiliar de limpeza, e todo o meu time que veio depois, a Jane hoje, que é meu braço direito e esquerdo,
me ajuda em tudo, que é a minha gerente. Ela também está há 4 anos comigo, de 5. Então, toda vez que eu penso que eu tenho uma dificuldade, eu olho para essas pessoas. Porque não são 15 pessoas no meu time, são 40. E, de certa forma, a empresa hoje, ela está inserida nessas famílias, né? Quando eu decidi empreender, eu sabia exatamente o que eu valorizava como funcionária, que eu sentia falta muitas vezes, o que me fazia estar motivada. E eu sempre digo, pessoas felizes na vida, elas são pessoas motivadas na empresa e no trabalho. E a empresa precisa se preocupar com isso. Então, como é que eu vou pensar em desistir se tem tanta gente comigo que todo dia acorda e vem dar o melhor delas, né? Do seu melhor. E hoje eu sou muito grata pelos times que eu tenho, porque são, assim, eu digo de alto padrão, porque eles são sensacionais em todos os sentidos. E isso me motiva muito, né? Muito mesmo. Em sempre não me desanimar, né? Às vezes os números não estão legais, o mercado não está legal, mas a gente tem que se automotivar. E ter pessoas assim com a gente, com uma energia positiva, com uma vontade de trabalhar, de dar o seu melhor, de se reinventar o tempo todo. E é isso aí. O mercado é isso. E além disso, né, tem aquelas pessoas que estão na casa da gente, esperando a gente todos os dias. E tu tens a Isa, tens o Caetano. Marcelo e a minha família de um modo geral, né? Então, é como se isso é a minha força e ver os outros comigo também me motiva e me faz nunca diga nunca, quem sabe um dia eu mude de ideia, mas hoje eu tenho um propósito, né? Hoje eu tenho 2 lojas, né? Consegui evoluir nisso e penso em ter mais projetos futuros. Propósito nós vamos deixar para o outro bloco, né, gente? Nós vamos dar uma pausa agora. Isso aí. Vamos comer e beber uma coisinha rapidinho ali com as meninas que estão aqui junto conosco. E em seguidinha a gente volta para continuar essa conversa que tá pra lá de inspiradora, tá bom? E estamos de volta então aqui com a Gisele, que é proprietária da Elevato Amber e da Domo Interiores. E a gente vinha falando sobre propósito. Eu quero te perguntar, tu falou várias vezes sobre o ambiente, que a tua preocupação é sobre um lugar bonito. O que tu acha que impacta isso na pessoa? Esse ambiente preparado para receber ou então para vender, no nosso caso, aqui falando da loja. Mas tu acha que tem vínculo, tem alguma relação, um ambiente bem preparado com a postura que a pessoa toma nesse ambiente? Com toda certeza, Neuza. Primeiro que o propósito da minha empresa, das minhas empresas, é realizar sonhos, né? Toda a pessoa que procura, tanto a Elevato Amber lá no início de uma obra, de uma construção, ela vem com um sonho. Ela vem com uma coisa que é única para ela. E hoje, nós, né, do lado de cá, a gente tenta tratar isso, a gente sonha junto com o cliente, né? A gente tenta construir isso junto com o cliente. E como encantar esse cliente? Ele tem que sonhar e ele tem que realizar, né? Então, hoje, eu acredito que ambientes transformam, né? Transformam vidas, transformam lares. Eu, propriamente, valorizo muito isso, né? Chegar em casa, no final de um dia cansado, exaustivo, corrido, receber a minha família, estar num lugar onde eu me sinta bem, onde eu tenho aconchego. Quem não gosta de aconchego, né? Então, eu acredito que as minhas 2 empresas, eu tento cuidar muito disso, cuidar dos detalhes, cuidar de cada cantinho com muito carinho para que isso seja realmente único e que o que a gente possa proporcionar venha de encontro ao sonho das pessoas que nos procuram, né? Tanto os nossos parceiros nos reconhecem por ter esse cuidado também e os clientes, né? Porque quando tu vai construir, quando tu vai mobiliar, tu procura referências, tu te inspira, né? E hoje é tão legal, às vezes, eu estar num jantar ou estar em qualquer lugar
e alguém dizer, nossa, eu olhei a tua loja no Instagram, nossa, eu olhei o que vocês postaram ontem. E de certa forma isso despertar o interesse das pessoas, né? E ser possível, né? E ter aquilo como dizer que as nossas lojas, as nossas empresas, elas são lindas, mas elas são do alcance de todos os públicos, né? Uma das coisas muito importantes que eu digo em relação à Elevato hoje, que me trouxe essa possibilidade, é que hoje a gente atende todo o cliente. A gente atende o cliente que quer gastar pouco e o que quer gastar muito, e a gente quer dar o exclusivo, e a gente quer dar aquele atendimento caloroso, fazer o diferenciado, mesmo com o bolso do cliente. A gente se preocupa com isso. E isso reflete lá fora, no resultado pronto, na valorização do final, do bonito, do encantador. Porque isso, querendo ou não, transforma a vida das pessoas, né? Eu penso assim em mim, eu como Neuza, né, no meu negócio, a minha Parrija, ou mesmo Maria Zenitas, ou mesmo o podcast que está acontecendo agora, de a gente estar gravando ele no meu ambiente, né, Sim. decorado, e que, na verdade, traz à tona o meu propósito de negócio. Então, pensando nesse sentido, assim, o ambiente todo, ele te faz sentir à vontade, também te resgata nas tuas origens, e ao mesmo tempo te encoraja para te posicionar, para tu entrar lá na loja e dizer, não, nós vamos fazer render esse mês, né? Com toda certeza, com toda certeza. Tu olha o teu ambiente, o teu espaço aqui, quem não gosta de estar aqui dentro? Quem não gosta de apreciar esse verde, o jeito que tu decora, essas memórias afetivas que tu traz? É impossível. Então, para mim, sempre foi um conjunto. E eu acredito que para ti e para várias pessoas que estejam nos assistindo, tem que sempre pensar no conjunto, né? Qual é o propósito da tua empresa, o que tu quer oferecer e o que o teu conjunto está trazendo, porque tu serve uma boa comida, mas além de uma boa comida, tu tem uma boa bebida, tu tem um ambiente agradável, as pessoas têm que se sentir bem. Elas têm que sentar na tua mesa e na tua cadeira, elas têm que apreciar o que elas estão enxergando, porque se só a comida for boa e o resto não for agradável, tu não vai ter o conjunto. E eu acredito muito nesse conjunto. E é o conjunto de qualquer negócio, não é só uma Parrija nessa situação. Certeza, assim como não é só na Elevato, é num escritório de contabilidade, é em qualquer lugar. As pessoas precisam se preocupar como um todo. E aí eu acho que entra muito essa questão da mulher, né? De nós mulheres empreendedoras, que a gente consegue ter um olhar um pouco amplo, diríamos assim, não tão focado como o masculino, né? Aqui colocando uma questão de gênero, mas trazendo isso, de que a mulher, ela se preocupa com várias situações do negócio, e aí faz com que a gente, nesse sentido de crescente, esteja evoluindo e ocupando um espaço que antes a gente nem ousava em ocupar, né? Então, eu vejo isso assim, de que cada vez mais mulheres estão se encorajando em empreender. A gente sabe que não é fácil, que os desafios são enormes, né? E diários. E eu vejo assim que a gente não faz isso sozinha, né? Então, assim como tu veio me dizendo ao longo de todo o tempo, assim, do potencial que o Marcelo enxergava em ti, que o Iri viu em ti, né? E que a gente tem que se acostumar como mulher a enxergar o próprio valor, né? O próprio potencial. Se olhar no espelho, botar as mãos na cintura e dizer assim, eu sou aquela super mulher, né? Então, eu acho que isso a gente precisa trazer. Até porque a gente carrega um outro, não digo um fardo, mas é com um outro valor cultural que é muito agregado à mulher, de que a gente precisa carregar junto a tudo isso a família, os filhos, a criação, a educação. Como tu te viu no andar de toda essa transformação de uma Gisele que começou solteira, 16 anos, trabalhando como funcionária, era vendedora. Isso foi tudo evoluindo e hoje tu é dona de dois negócios importantes na nossa região, e tu construiu toda uma família, né, em relação a isso. Como tu enxerga esse desafio? São grandes. São grandes porque hoje quem me conhece sabe, né? Eu tenho uma filha que é a Isadora. A Isadora tem 16 anos, então já é uma adolescente, né? É a idade que tu estava começando, diríamos assim. Isso aí. Hoje
Eu saí do meu ensino médio e engatei um trabalho. A Isadora hoje está no 2º ano e eu hoje converso muito, gosto de ouvir ela, gosto de entender também o que ela pensa do amanhã dela. E eu sempre tive muito claro que eu gostava de vender, né? Eu vou amar se a Isadora um dia se interessar em vender e eu vou também respeitar muito se ela pensar diferente. E o Caetaninho, ele é pequeno, né? Então vamos ter uns longos anos aí para falar sobre isso. Mas sobre essa questão, é bem interessante o que tu trouxe, Neuza, porque a Isadora, ela era pequena, então, quando eu conheci o Marcelo, e nessa convivência toda, o Marcelo também sempre teve um sonho de ter um filho, né? E eu tava chegando nos meus 40, né? E eu pensei, meu Deus, é agora ou nunca, eu vou ter que ter um filho, né? A gente vai ter que ter esse filho porque era um sonho dele e ele sempre me apoiou muito nos meus sonhos. Não que eu não estivesse sonhando junto, não é isso, mas quando a gente tá no automático, no looping do dia, que tu quer trabalhar, que tu quer correr, que tu quer fazer isso, quer fazer aquilo, por muitas vezes eu confesso que eu fui ausente. Né? A própria Isadora muitas vezes diz, mãe, tu trabalha tanto, mãe, tu tá sempre no telefone, mãe, não sei o quê. Hoje eu me policio muito quanto a isso. Mas quando eu tava ali me aproximando dos 40, né, e com todos os desafios de pensar na Domum e mudar de loja, de sala e tudo mais, eu engravidei, né? E aí tu pensa em tu tá grávida, ter as tuas equipes, os teus desafios, a tua vida, e aí como que tu faz tudo isso? Uma nova vida, né? Uma nova vida, né? E eu já tinha o projeto de mudança de loja, então a gente mudou a loja para a sala nova em julho de 2023 e o Caetano nasceu em abril. E eu toquei aquele projeto ali no finalzinho, como eu conseguia grávida, né? De janeiro a abril ali muita coisa aconteceu, muitos desafios a gente enfrentou para que se tornasse realidade. E contando com pessoas, né? Eu sempre digo, eu tenho pessoas maravilhosas trabalhando comigo. Então, se em algum momento eu me ausentei ou não estive lá, tinha alguém muito da minha confiança que compartilha dos mesmos sonhos que eu, me representando, e hoje é assim. Eu digo às vezes, eu não estou presencialmente, não consigo estar presencialmente no meu negócio, mas o meu projeto foi formar pessoas para que também estivesse me representando a ponto de eu poder também estar tranquila com todo o meu projeto de vida. Que estivessem contigo, né? Exatamente. Então, o Caetano nasceu em abril, o Caetano tinha 2 meses, 3, e eu estava inaugurando a loja nova, reinaugurando. E agora o Caetano, então, está com 2 anos e a gente está aí também mudando de ponto e fazendo outra loja. E a vida é isso. É marido, é família, é filhos, e vamos seguir. E tu acredita que nesse andar, né, diríamos assim, mas hoje a Elevato e a Domum, elas te transformaram de alguma forma? Com toda certeza, né? E eu sempre digo, a gente está aqui para aprender muito, né? Eu não sei tudo, aliás, eu não sei nada. Eu acho que a gente está em constante evolução. Se eu olhar para trás e olhar para o que eu era e o que eu me transformei, nossa, porque além da gente ter que se reinventar, tem que aprender, tem que buscar conhecimento, né? A Elevato veio de um desafio, mas de um produto que teoricamente eu já estava dominando, que era o acabamento e revestimento. No meio do caminho, com pouco tempo de loja, surgiu a oportunidade da Domum. Eu pensei, poxa vida, móveis? Daí eu pensei, não, móveis, porque afinal a obra ela começa no acabamento e no revestimento. E toda a pessoa que está fazendo isso, depois ela vai mobiliar. Então por que não esse desafio? E aí eu voltei para os móveis, que era o meu antigo chão, eu digo, né? E o que eu dominava no passado, e estamos aí com os 2 negócios, né? Então, eu acredito que isso me transformou sim, né? Eu acredito que eu estou em constante aprendizado sempre, eu tento me atualizar muito, eu também tento buscar muitas tendências, muitas novidades, eu atendo muito fornecedor hoje com uma das lojas, a gente tem que estar sempre buscando melhorar, e isso para mim como pessoa, como profissional e como mãe também, eu acho que eu mudei muito, eu amadureci muito também nesse processo todo. Então... Amadurecimento, né?
E me chama muita atenção que tu falou várias vezes em pessoas, né? As pessoas que te ajudaram, as pessoas que estão contigo. Quem são essas pessoas? Então, a minha família, meu marido, meus filhos, os meus pais que não estão mais presentes, mas de certa forma, eles enxergam o meu time, o Írio, os meus parceiros. Porque em algum momento, as pessoas que lá atrás, elas confiaram em mim, elas voltaram a confiar de novo, né? Quando eu era vendedora da Sertel, ou enfim, quando eu estava, seja lá o espaço que eu ocupei, eu fiz parte de alguns processos, da vida de algumas pessoas. E tão legal é hoje ver, e até faz acho que uns 15 dias, nem isso, 2 semanas, que eu atendi uma cliente na Domo, e essa cliente, ela foi minha cliente lá na Sertel. Lá no início, eu mobilei toda a casa dela. E nessas idas e vindas, ela mudou de casa, ela também teve os percalços dela, ela foi minha cliente na minha empresa que eu trabalhei de acabamentos, agora foi minha cliente na Levato e ela voltou a ser minha cliente na Domo. Então, quer dizer, uma pessoa que me conhece de quantos anos, né? Então, eu sou grata pelo meu time, pelas pessoas que acordam todo dia de manhã e vêm contribuir para que o meu propósito se construa, pela minha família, né, que eu acho que os meus pais, eles não estão mais aqui, mas eles, em algum lugar, eles me acompanham, e aos meus clientes, muito, né, porque eu sou muito grata a essas pessoas que valorizaram o nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho, e que confiam, né, porque eu acho que confiança também se conquista, e aos parceiros, né, que a gente hoje trabalha para isso, para manter boas parcerias e, enfim, eu acho que a vida é feita de pessoas. A vida é feita de pessoas, gente. Isso é uma palavra, uma frase mágica, né? Que a vida é feita de pessoas. E pensando nisso, a vida é feita de pessoas, o que tu diria para uma mulher que está pensando aí em empreender? Mas não tenho coragem, me falta dinheiro, como tu falou. Não esperar a hora certa. Não esperar a hora certa. Porque a gente adia ou pensa que na vida da gente tudo tem uma hora certa, né? Eu tenho uma hora certa para me formar, eu tenho uma hora certa talvez para ter um filho, eu tenho uma hora certa para abrir um negócio, ou para fazer qualquer outra coisa que eu sonhe, né? E às vezes a hora certa não é a nossa hora, não é o que a gente imagina que seja, né? Se eu fosse pensar na segurança e no que me trazia a minha carreira até aquele determinado momento, não teria saído, eu não teria ido adiante. Claro, eu tive alguém que me incentivou, que me impulsionou, mas muito dos medos das pessoas eu acho que vem dessa angústia de achar que tudo tem a sua hora, e a hora é o agora, né? A gente nunca sabe as oportunidades que a gente vai ter, o que a gente vai deixar passar, então eu acredito muito nisso, que as pessoas precisam acreditar, sonhar e executar. Transformar o momento. Transformar o momento. Às vezes, pode ser, não precisa ser as melhores condições. No meu caso, eu tive sorte, eu tive várias coisas envolvidas. Primeiro, eu tive muito azar, para depois ter muita sorte. Eu acredito muito em Deus, como eu vou repetir isso por diversas vezes, né? Porque Ele está presente. Mas eu acredito muito nessa questão que as pessoas precisam se desafiar. Elas precisam acreditar em si e colocar em prática aquilo que elas acreditam, né? Não esperando o momento, às vezes é pegar o impulso e fazer. Se der errado, pode ser que eu estou falando uma bobagem porque não deu errado para mim, mas corre o risco. E se der errado ali na frente, não tem problema, porque o cair e levantar eu não vejo isso como um problema hoje, né? Eu já vi tantas histórias de pessoas que eu mesmo me inspirei, que estão talvez no seu 4º ou 5º negócio porque os primeiros não deram certo, né? Eu tive exemplos na minha família também, na família da Isa, que me inspiraram, né, do meu antigo casamento. Então eu olho isso hoje como tudo é aprendizado, né? Às vezes tu vai lá e não é aquilo e não deu certo, tudo certo, não tem o porquê ter esse medo. Tenta de novo. Tenta de novo, ou então volta a fazer o que fazia. Mas
eu acho que conviver com o e se é muito pior. E se? E se eu tivesse feito? E se eu isso? Ou se eu aquilo? Eu penso assim, né? Então, graças a Deus, eu não tô mais com isso. E se, né, gente? Então, eu acho que é um bom resumo, assim, de dizer por que não empreender, né? Se tu tem essa vontade, se tu tem esse anseio de não esperar o momento certo, porque tu tem que transformar, né? Uma última pergunta que eu vou te fazer, que não tá aí no nosso script, nós não falamos sobre isso. Eu quero saber de ti. Quem é Gisele Cipel? A Gisele. Então, eu sou mãe, né? Eu sou uma mulher dedicada, muito dedicada, determinada. Eu costumo traçar as minhas metas, os meus objetivos e ir atrás. Sou apaixonada pela minha vida, pela minha família, pelos meus amigos, né? Eu tenho hoje poucos e bons, né? Estamos aqui hoje, eu acho que eu tô com uma turma de amigas aqui sensacional, que eu sou muito grata. E eu sou uma pessoa simples. Tenho uma história muito humilde, né? Não tenho vergonha disso. Me orgulho muito e me emociono muito quando eu falo da minha família, porque eu perdi meus pais 1 ano antes de realizar tudo isso, os 2. Então, pra mim é muito difícil de tocar nesse assunto, eu disse que eu não tocaria, mas agora tu perguntou e pra mim é importante tocar. Que eu espero que de onde que eles estiverem, principalmente meu pai, que tinha muito orgulho de mim, sou a filha caçula, né? Eu sou a última filha de 4, né? Eu digo que a minha mãe tinha 43 anos quando eu nasci. Então, também isso é uma história diferente, né? Porque eu sempre tive pais mais conservadores, mais idade, mas meu pai tinha muito orgulho de mim. Em 2018, eles faleceram. Ambos, né? Em situações diferentes. E hoje eu olho e penso, será que eles enxergam isso? E que legal isso, né? E o que eu quero, assim, que os meus filhos tenham no futuro, né? Eu digo, a Isa não precisa trabalhar comigo, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu gostaria de lá na frente ela se orgulhar muito do que eu construí. Do legado, né? Isso aí. E por que muitas vezes, com todas as dificuldades, eu insisti e eu acreditei, né? Então eu acho que é isso. Mas eu sou uma pessoa que veio do interior de Bom Retiro. Tenho umas amigas que brincam que eu saí de lá, mas Bom Retiro não saiu de mim e tá tudo certo, né? E tá tudo certo. E eu me orgulho muito disso. Então eu acho que a Gisele é isso aí. Falo às vezes demais, sou feliz demais, eu não consigo ser nada de menos, né? Se eu saio para me divertir, eu sou demais, eu sou intensa e para mim a vida ela é isso, né? A gente tem que cair, recomeçar e sempre seguir em frente e acreditar, né? Buscar os nossos sonhos. Foi de fato uma conversa incrível, inspiradora. Eu te admiro ainda muito mais do que antes. Obrigada. E te agradeço muito por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco nesse primeiro episódio de um projeto que inicia e que vai prosperar, porque a gente não espera nada menos que isso. Com certeza. E a gente agradece a todos aqueles que estão nos apoiando, bem como as gurias semijoias que estão nos auxiliando no patrocínio. Fico muito feliz que você tenha nos acompanhado e até a próxima. Um beijo!